Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar apresentando a resolução do exemplo 1.10. No exemplo 1.10, nós temos o seguinte: dadas as funções f e g definidas em cada caso abaixo, determine as funções soma, diferença, produto e quociente e seus respectivos domínios. Então, no caso ali, na alternativa A, nós temos a função f de x definida como sendo a raiz quadrada de x mais 1 e a função g de x definida como sendo a raiz quadrada de x menos 4. A resolução da alternativa A gente tem aqui na apostila. Essa resolução eu escrevi de uma forma bem detalhada para que ficasse claro, certo? Então, no caso, a resolução da alternativa A eu não vou estar fazendo nesse vídeo, ok? Porque vocês podem acompanhar a resolução dessa alternativa pela apostila mesmo. Eu vou fazer a resolução da alternativa B, que havia ficado como exercício na apostila. Então, na alternativa B, nós temos a função f de x igual 1 sobre x mais 1, e a função g de x igual a x² menos 1. Primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse exercício. Vamos determinar o domínio das funções. Então, vamos começar com o domínio da função f. Qual que é o domínio da função f? Eu preciso saber quais são todos os valores de x que eu posso trocar na expressão da função e que eu não tenha problemas com a expressão dela. Então, se a gente olhar para a função f ela é uma divisão, certo? Eu tenho 1 dividido por x mais 1. Em uma divisão, eu preciso lembrar que a divisão por zero não é uma operação definida matematicamente. Então, eu preciso que o número que está embaixo da fração seja diferente de zero. Então, nesse caso, a gente precisa que o termo x mais 1, que é o denominador da fração, seja diferente de zero. Para resolver essa desigualdade, então, eu vou isolar o x. Isolando o x de um lado da desigualdade, nós temos que o 1, que estava do mesmo lado que o x, vai passar para o outro lado da desigualdade como menos 1. Então, o domínio da função f pode ser todos os valores reais, desde que x seja diferente de menos 1. Então, a gente pode escrever que o domínio da função f é o conjunto de todos os números reais, exceto o menos 1. Eu posso estar representando nessa notação aqui. Ou a gente pode escrever que o domínio da função f é composto por todo x real, tal que o x é diferente de menos 1. Então, posso estar escolhendo qualquer uma dessas duas notações aqui. Então, esse é o domínio da função f. Agora, quem é o domínio da função g? Se a gente olhar para a função g, existe alguma restrição para os valores que x pode assumir? Eu posso pensar, se eu olhar para a expressão x² menos 1, o x pode ser um número negativo? Pode, não tem problema na expressão. O x pode ser zero? Pode, também não tem problema na expressão. O x pode ser positivo? Pode também. Então, no caso da função g, eu posso escolher qualquer número real. Então, o domínio da função g é o conjunto de todos os números reais. Então, nesse caso, não há restrição para os valores do domínio da g. Então, eu preciso guardar essas informações aqui. Domínio da função f, todos os reais, exceto o menos 1. E o domínio da função g, todos os reais. Preciso guardar essas informações, porque daí eu vou precisar para escrever o domínio das funções que foram solicitadas no exercício.
Vamos começar, então, definindo a função soma. A função soma, ela é definida como sendo AF mais AG de x igual a f de x mais AG de x. Então, nós temos que a função soma é quem? A expressão da f, a f de x é 1 sobre x mais 1, mais a expressão da g, que é x² menos 1. Só tirando os parênteses da expressão acima, a gente tem que a função soma é dada por 1 sobre x mais 1 mais x² menos 1. Posso deixar a minha função soma nessa forma aqui. Não preciso mexer em mais nada na expressão dela. Isso aqui já é suficiente para mim. E agora, quem que é o domínio da função soma? Bom, o domínio da função soma, como a gente viu lá, é dado por todo x real, tal que esse x ele pertence ao domínio da função f e ao domínio da função g ao mesmo tempo, certo? Então, esse é o domínio da função soma. Então, agora a gente precisa voltar lá no domínio da função f e da função g e olhar quais são os pontos em comuns. Então, se a gente voltar aqui, né, domínio da função f, domínio da função g, se a gente representar esses domínios geometricamente, nós temos o seguinte: o domínio da função f corresponde a todo o segmento em vermelho, né? Ou seja, é todos os números reais, exceto o menos 1. Então, para representar que o menos 1 não faz parte desse conjunto, a gente representa o menos 1 por um ponto aberto. Já o domínio da função g é composto por todos os números reais. Então, a gente vai representar toda a reta numérica em vermelho, que esses traços em vermelhos representam os pontos que estão no domínio das funções. Então, agora a gente vai olhar para essas duas retas e verificar quais são os pontos que elas têm em comum. A gente pode observar que elas têm todos os pontos em comuns, exceto o menos 1. Portanto, a intersecção do domínio da função f e o domínio da função g é esse conjunto aqui, o conjunto de todos os números reais, exceto o menos 1. Então, esse é o domínio da nossa função soma. Agora, a gente pode escrever que o domínio da função soma é o conjunto de todos os números reais, exceto o menos 1. Então, esse é o domínio da função soma. Vamos definir agora a função diferença. A função diferença, ela é definida como sendo a f menos a g de x igual a f de x menos a g de x. Trocando a expressão da f e da g, nós temos que a f de x é 1 sobre x mais 1, menos a g, que é x² menos 1. Então, a função diferença é a função f, 1 sobre x menos 1, menos, agora a gente vai pegar esse sinal de menos aqui e vai trocar o sinal de todos os elementos aqui dentro do parênteses. Então, eu tenho menos x² e esse menos com esse menos vai me resultar em mais 1. Então, eu posso concluir que essa expressão aqui é a expressão da minha função diferença. E quem que é o domínio da função diferença? O domínio da função diferença também é o conjunto de todo x real,
onde esse x pertence ao domínio da função f e da função g ao mesmo tempo. Ou seja, o domínio da função diferença é o mesmo domínio da função soma, ou seja, todos os reais exceto por menos 1. Então, esse aqui é o domínio da nossa função diferença. Vamos determinar agora a função produto. Por definição, né, a função f vezes g de x é igual a f de x vezes a g de x. Então, nós temos f vezes g de x igual a função f, 1 sobre x mais 1, vezes a função g, x² menos 1. Eu posso escrever f vezes g de x igual 1 sobre x mais 1, vezes, agora eu vou escrever o termo x² menos 1 na forma de fração. Então, eu tenho x² menos 1 sobre 1. Tanto o x² como o menos 1, para escrever como forma de fração, eu escrevo eles com o denominador 1. Na multiplicação de frações, a gente multiplica sempre a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Então, a gente tem que o produto, a função produto, vai ser igual a 1 vezes o x² menos 1, dividido por x mais 1, vezes 1. O resultado dessa divisão vai ser x² menos 1 sobre x mais 1. Se eu olhar agora para essa expressão aqui, x² menos 1 sobre x mais 1, é possível simplificar alguma coisa nessa expressão? Sim, é possível. Para isso, a gente precisa lembrar da propriedade de diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Vocês podem consultar essa propriedade e outras na apostila de matemática básica. O que diz a propriedade da diferença de dois quadrados? Se eu tenho a expressão a² menos b², eu posso reescrever essa diferença de dois quadrados como sendo esse produto aqui, a menos b vezes a mais b. Então, se a gente for olhar para a expressão que a gente tem aqui no numerador, o x² menos 1, eu vou olhar para essa expressão x² menos 1 e vou aplicar essa propriedade da diferença de dois quadrados aqui. Então, se eu digo que o meu a é igual a x e o b é igual a 1, se eu aplicar a propriedade aqui da diferença de dois quadrados, o que nós temos? Nós vamos ter o a é x, então vou ter x² menos o b, que é 1, 1 ao quadrado. Olha só, x² menos 1 ao quadrado é o meu x² menos 1, certo? O 1 elevado a qualquer potência vai resultar sempre em 1. Isso aqui é igual ao quê? Olhando lá a propriedade, né? A menos b. Então, a x menos b, 1, vezes a mais b, a x mais b, que é 1. Então, eu posso reescrever o meu numerador aqui como sendo esse produto aqui, x menos 1 vezes x mais 1. Então, vou fazer isso. Então, a função produto, ela pode ser escrita como o x² menos 1, vou escrever como sendo x menos 1 vezes x mais 1, sobre o x mais 1.
Se eu olhar agora para a expressão do numerador e do denominador, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que existe um termo em comum. No caso, eu tenho aqui o x mais 1 no denominador e eu tenho aqui o x mais 1 no numerador. Eu posso simplificar, então, esses dois termos. Mas aqui vale uma ressalva. Eu só posso simplificar esses dois termos porque o x mais 1 aqui no numerador, ele está multiplicando o x menos 1. Se estivesse somando, eu já não poderia fazer essa simplificação, ok? Então, eu só posso simplificar valores comuns na parte de cima com valores da parte de baixo se eu tenho produtos, certo? Se eu estou fazendo um produto, como a gente tem aqui nesse caso. Então, a nossa função produto f vezes ag de x é quem? Vou fazer o seguinte, eu vou reescrever a expressão dessa fração aqui em cima de uma forma conveniente, só para a gente entender por que vale eu fazer essa simplificação. Eu vou escrever assim, x menos 1 sobre 1 vezes o x mais 1 sobre x mais 1. Se a gente lembrar, né, da propriedade de multiplicação de frações, eu vou multiplicar a parte de cima com a parte de cima. Então, eu tenho x menos 1 vezes x mais 1 e vou multiplicar a parte de baixo com a parte de baixo. 1 vezes x mais 1, o que me dá o x mais 1. Então, escrevendo dessa forma aqui, eu tenho a mesma expressão de cima, certo? Só reescrevi de uma forma conveniente aqui para vocês poderem entender por que eu posso fazer a simplificação desse termo aqui com esse termo aqui, tá? Então, olha só, como é que fica a expressão da minha função produto? A função produto, f vezes g, é quem? X menos 1 dividido por 1, todo número, ou toda a expressão que eu for dividir por 1, o resultado é sempre essa expressão, certo? Então, x menos 1 dividido por 1 é o próprio x menos 1. Agora, quanto é que dá a divisão de x mais 1 sobre x mais 1? Se eu olhar para essa expressão, eu estou dividindo coisas iguais. Toda vez que eu faço a divisão de coisas iguais, né, toda vez que eu faço a divisão de valores iguais, o resultado da divisão é sempre igual a 1. Eu tenho o x menos 1 vezes 1, que é o resultado da divisão de x mais 1 sobre x mais 1. Portanto, a nossa função produto, ela é expressa como sendo x menos 1. Então, essa é a nossa função produto. E quem que é o domínio da nossa função produto? Bom, o domínio da nossa função produto também é igual ao domínio da nossa função soma e da nossa função diferença. Então, se a gente voltar aqui na apostila, a gente pode perceber que o domínio da função soma, da função diferença e da função produto é o mesmo conjunto, certo? Então, como a gente já viu, esse conjunto é todos os reais, exceto o menos 1. Então, esse é o domínio da nossa função produto. Bom, agora vamos finalizar determinando a função quociente. Quem é a função quociente? A função quociente, f sobre ag de x, ela é definida como sendo af de x vezes ag de x. Então, af sobre ag de x é quem? A expressão da nossa função f, 1 sobre x mais 1, dividido pela função g, x² menos 1. Agora, aqui, o que nós temos? Aqui, nós temos a divisão de frações. Na divisão de frações, a gente mantém a primeira, no caso, seria manter essa expressão aqui como ela está,
1 sobre x mais 1, e a gente multiplica pelo inverso da segunda. Mas quem seria o inverso da segunda? Bom, eu posso enxergar o x² menos 1 como sendo uma fração de denominador 1, certo? Então, eu estou fazendo a divisão dessas duas frações. Então, a f sobre a g de x é igual, mantenho a primeira, 1 sobre x mais 1, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da minha fração é trocar quem estava embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, ou seja, a minha segunda fração era essa aqui, x² menos 1 dividido por 1. Então, eu vou inverter a ordem. Então, aqui eu vou escrever 1 sobre x² menos 1. Aí, agora, realizando a multiplicação dessas duas frações, nós temos que a função quociente é igual a 1 vezes 1 e x mais 1 vezes o x² menos 1. Então, a gente pode concluir que isso aqui é 1 sobre x mais 1 vezes x² menos 1. Posso deixar essa expressão nessa forma aqui, ou se eu quiser, eu posso efetuar o produto, sem problema algum. Mas, deixando dessa forma aqui, para mim já está ótimo, ok? Então, nós temos que esse aqui é essa aqui é a expressão da nossa função quociente. Agora, quem que é o domínio da nossa função quociente? Bom, o domínio da nossa função quociente ela é um pouco diferente das outras funções, certo? O domínio da função quociente, f sobre g, é o conjunto formado por todo elemento x pertencente ao domínio da função f e da função g ao mesmo tempo, tais que a g de x tem que ser diferente de zero, certo? Então, esse conjunto aqui, o domínio de f interseção domínio de g, esse conjunto aqui a gente já conhece, que é o domínio das funções anteriores, que são todos os reais, exceto o número menos 1. Então, desse conjunto aqui, a gente vai precisar excluir os valores em que a função g de x é igual a zero. Por quê? Se eu olhar aqui na expressão de como é definida a minha função quociente, a g de x é o denominador da fração. Se ela é o denominador, eu não posso ter que esse valor seja zero. Então, por isso que eu vou excluir do domínio da g e do domínio da f todos os valores em que a g de x se anula. Porque eu não posso correr o risco de selecionar o x igual ao valor que anula essa expressão, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar os valores em que a g de x é igual a zero. Quem que é a expressão g de x? x² menos 1. Isso tem que ser igual a zero. A minha função g, né, ela é uma função de segundo grau, só que ela é uma equação de segundo grau incompleta. Então, nesse caso, eu não vou precisar usar Bhaskara. Eu posso simplesmente isolar o termo x² nessa equação. Então, eu tenho aqui x² igual o menos 1 que estava do mesmo lado, vou levar para o outro lado da igualdade, somando mais 1. Eu não quero x², eu quero x, então o que eu vou fazer? Então, eu vou extrair a raiz quadrada de todos os termos, de todos os elementos da equação. Então, raiz quadrada de x² igual raiz quadrada de 1. Então, eu tenho raiz quadrada de x². Isso, por definição, essa expressão, raiz quadrada de x², isso, por definição, é módulo de x. Ok? Igual raiz quadrada de 1 é 1.
E o que esse módulo implica? Como é que funciona o módulo? Bom, o módulo ele funciona da seguinte forma. Todo número que eu colocar dentro dessas duas barras, ele vai sair daqui ele vai sair daqui apenas como sendo x, certo? Então, por exemplo, se eu coloco aqui módulo de 3, o módulo de 3 é 3. Se eu coloco no módulo o número menos 3, o módulo do menos 3 também é o 3. Então, esse número que está aqui dentro dessas duas barrinhas vai sair sem sinal, certo? O módulo nunca vai me resultar num valor negativo, ok? Então, é desse fato que a gente conclui que o x ele pode ser mais ou menos 1. Ok? Então, os valores que anulam a função g são os valores em que a gente escolhe x como 1 positivo e 1 negativo. Então, se a gente voltar a olhar aqui para o conjunto que é formado por todos os pontos comuns ao domínio da f e ao domínio da g, a gente tem esse conjunto aqui, todos os reais exceto o menos 1. Então, desse conjunto aqui, a gente vai retirar esses valores de x aqui também. Então, a gente vai precisar retirar desse conjunto o 1 positivo e o 1 negativo. Como o 1 negativo já não é incluso, a gente vai retirar o 1 positivo desse conjunto. Ok? Com isso, a gente pode concluir que o domínio da função quociente f sobre g é quem? É o conjunto de todos os números reais, exceto o menos 1 e o 1 positivo. Então, esse aqui é o domínio da nossa função quociente. Esse aqui é o domínio da nossa função quociente. Espero que com esse vídeo tenha ficado claro como é que a gente obtém o domínio das nossas funções soma, diferença, produto e quociente. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem uma mensagem, ok, pessoal? Até mais!